Fala galera, começando mais um OsórioCast mais, reforçando sempre que esse mais significa que tem uma pessoa muito mais interessante aqui presente pra falar. O que também significa que eu me acho, porque eu tô dizendo que eu sou interessante, tem alguém aqui mais interessante falando comigo e é isso aí, fazer o quê? Se você ainda não segue o canal, por favor, passe a seguir porque vale a pena. E se você, aliás, você vai com certeza curtir essa conversa de hoje, então já deixa o like. Eu trouxe uma menina aqui, vou trazer dessa forma, que eu venho acompanhando nesse universo da inovação daqui da cidade de Santa Maria e de outras também, porque cada vez começou a aparecer para mim assim, embaixador, não sei do que, embaixador, sei que lá, eu falei, cara, eu vou ter que começar a pedir, fazer reverência para essa menina cada vez que encontrá-la. E fiquei muito curioso de entender como é que uma pessoa se direciona para esse meio da inovação, da tecnologia e tudo mais. Eu vou conversar aqui com a Ana Marzari. É isso aí? Falei certinho o nome? Falou certinho. Ei, não comecei errando, então. Não, botou a régua lá em cima, né? Já começa botando a régua lá em cima. Não, eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, porque eu te admirava há muito tempo e é uma honra maior ainda saber que hoje eu posso te chamar de amigo. Então, assim, tô até nervosa de estar aqui na tua frente, porque é uma responsabilidade enorme para mim. Não, relaxa, vai ser de boa. Vou pedir só para te deixar mais frontal o microfone aí para ti. Só aqui, ó, estender mais o braço aí. Aí, beleza. Bom, como tu já viu aqui, a nossa equipe é grande, né? Equipe aqui a produção, assim, é um negócio. Não, vamos fazendo, conversando aí. Arruma aí o microfone. Eu vou ter que fazer um registro até. Chegou aqui a Ana assim, que legal, olha só o microfone cheio de pelo de gato. Tem uns Isso não aqui, ó. Ainda tem. Isso é culpa, cara. Assim, cara, a história de ter gato em casa tá complicado, assim. Ele deixa podia que o gato aqui no colo, né? Ia ser uma maravilha, ia sair na câmera, não, coisa. Ana, uma das coisas que realmente, assim, ó, acho que foi ali 2022 eu comecei a me envolver mais com esse meio da inovação. E aí, pra galera entender, quando a gente fala de meio de inovação, a gente tá falando galera que lida com startup, galera que tá tentando fazer alguma coisa diferente, desenvolvendo ideias que ainda não existem, ou então melhorando ideias que já estão por aí. E nessa história, começo a participar de um evento ou outro, uma reunião ou outra, e eu sempre vi ali a Ana na produção, se movimentando e tudo mais. E eu me chamo assim, cara, é lógico que é um meio que a gente trabalha com uma galera muito jovem, né? A inovação atrai os jovens e tal. Mas me chamou a atenção assim, eu falei, tá, uma coisa é atrair o jovem que tem aquela ideia assim, vou abrir uma startup, tô ali, vou inventar uma historinha, ou um sério, outros pela festa e tudo mais. E eu comecei a notar a tua presença muito nessa coisa assim, da produção, ajudando nos eventos e tal. Depois comecei a notar teu nome falando para outras pessoas, ou seja, subindo a palco e tal. E eu fiquei, cara, como é que acontece isso? Sabe? Tu me chamou a atenção assim de, pô, que legal, como é que acontece isso para um jovem que não é simplesmente criei uma ideia, tem uma startup e galera, vamos lá. Como é que a Ana chega nisso, assim? Qual foi o plim que deu, ou quando aconteceu esse plim, né? Na verdade, não sei se aconteceu um plim, né? Peraí que a equipe aqui tem que arrumar. Não sei se aconteceu um plim. Eu sempre brinco muito que a gente tem que estar pronto para o que a vida propõe. Uhum. Porque muitas vezes a gente idealiza um futuro perfeito, um local perfeito, um cargo, uma carreira, e a vida está te mostrando e te oportunizando N coisas e por vezes a gente nem percebe por estar fechado para isso. Então, assim, para entender um pouquinho como eu fui parar nisso, bom, em 2014 eu comecei a faculdade de Direito, mas também um pouquinho meio adversa, assim, porque antes disso eu participei de Jovem Tecnologia, do Grupo Meta, então eu estava lá programando, mexendo com Arduino e coisa e tal. Meu avô, desde que eu era pequenininha, dizia que o sonho da vida dele era me ver sendo advogada. Na hora do vestibular, o que eu escolhi? Direito. E aí eu fiz toda a faculdade de Direito. Quando chegou mais ou menos na metade do curso, da metade para o final, eu entrei numa crise, assim, que eu não me via sendo advogada. E aí eu disse, cara, e agora? Falta 1 ano e pouco para mim me formar. E eu não me vejo atuando. E aí eu comecei, entrar em surto. E aí eu fui para terapeuta e tal. E ele disse assim, olha só, tu já tá no final do curso.
te forma, garante o teu diploma e depois tu faz um MBA em alguma área que tu goste, faz um mestrado, enfim, tal. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar numa agência, na arte digital, que ficava no Recanto na época, que eu me formei lá, né, na Antônio Meneghetti Faculdade. E eu comecei, assim, tapar um furo, sabe? Comecei, porque a arte digital, ela tinha toda a parte de design, criação ali, e também, na época, tinha o Xerox, que fazia a impressão desses materiais. Então, o cliente contratava para fazer a marca, já entregava pastinha, cartão, toda a parte de papelaria, que hoje a gente já nem usa mais, né? Mas na época, lá em 2016, 15, 16, se usava muito. E aí eu comecei a trabalhar, tipo, na impressão. Aí da impressão eu vou pra parte assim, precisa aprender a mexer no Illustrator para quando tem algum ajustezinho para fazer, tem que mexer aqui, não sei o quê. E eu comecei a gostar do Illustrator. E comecei a mexer e tal. Aprendi Photoshop nesse meio tempo. E fui pegando alguns projetos, assim, bem menores do que a agência pegava, mas fui pegando para aprender, assim, sempre... não, esse que é pequeno, pode deixar que eu toque, e aí passava pro meu chefe validar e tal. E eu comecei a gostar muito da parte de design. E trabalhei e tal por um tempão ali. Então, eu já tinha esse know-how da ferramenta. Quando eu me formei, eu disse assim, cara, eu não quero atuar. Mas eu também não me via, assim, capaz de dizer, eu sou designer. Porque eu não tinha formação. E na época eu dizia assim, meu Deus, se eu não tiver formação, eu tô sendo falcatrua aqui, né? Porque tem gente, tem um Osório da vida, que eu já admirava naquela época. O cara é muito foda, entendeu? E aí eu tô... Como que eu vou dizer que eu sou designer se eu não chego no pé dele? Então, eu sempre me cobrei muito, né? Enquanto pessoa, assim... E eu não achava que eu tinha capacidade de dizer que eu era designer ou qualquer coisa do tipo. E aí eu tava naquela crise. Eu tenho um diploma na mão, não quero fazer nada com isso. Ao mesmo tempo, não quero seguir no design porque eu não sou capaz, vou ter que fazer outra faculdade, o que eu faço? E eu gostava muito de ler, sempre gostei, desde pequenininha. E nessa época eu já tinha vários livros e tal em casa, que eu sou meio compulsiva, assim, com livro. E... festa da editora, ia chegar tu no lugar. Literalmente. E a festa era tão grande que eu pensei assim, e se eu abrisse uma editora? Eita. 2019. Me formei no início do ano ali. Foi 2019 que eu me formei? Já nem lembro se foi 18 ou 19. Aí eu me formei e eu disse assim, quer saber? Eu sigo uma autora que vira e mexe, eu troco figurinhas com ela. E vou mandar uma mensagem pra ela, dizer que eu gosto muito dos livros dela e tal, porque eu vi que ela só tem e-book, ela não tem livro físico. Mandei mensagem, disse, oi, Fran, inclusive, beijo, Fran, né, se ela tá assistindo. A Fran lá de Floripa, louca que nem eu, ou mais louca, né, porque ela confiou as obras dela pra mim, assim, sem pensar duas vezes. E aí, eu disse assim, olha só, eu tô pensando aqui que eu preciso trabalhar, né, porque preciso fazer alguma coisa da vida. E eu leio teus livros, eu gosto muito. Eu vejo que, as pessoas que estão lendo ele na internet gostam muito também, mas eu vi que tu não tem livro físico. Por quê? Ela me disse, não, porque é muito complicado o processo da editora, é difícil de a gente ter mercado, porque as editoras hoje estão migrando para outro formato de publicação. Hoje eu não tenho grana para investir na publicação. Então, para mim, se torna meio difícil, assim. Ela recém tinha sido mãe, então também estava num processo assim, vou escrever porque eu tenho que ficar com a minha filha. E eu disse, e se eu abrisse uma editora? Ela disse, não, testa aí, eu te entrego o livro, a gente faz um teste. Aí, foi agosto, setembro daquele ano. Eu fui para Curitiba para um congresso, quando eu voltei com aquilo na cabeça, assim, e se? Eu disse, vou fazer, vou tentar, né? O máximo que vai acontecer não dá certo. Organizei toda a documentação, abri a editora. Lancei, assim, em 3 meses, mais ou menos, acho que 2 livros dela. E ela começou a me trazer assim, sabe fulano de tal, que é autora da Verus? É ex-autora, na verdade, agora, porque ela acabou de sair, ela tá procurando uma nova casa. Como tu tá trabalhando muito bem com meus livros, eu pensei em indicar ela pra ti. O que tu acha? E eu comecei, ir garimpando autoras muito boas por indicação. E foi muito louco, assim, porque em 1 ano de trabalho,
mas assim, me matava. Porque aí quase tudo passava por mim, né? Diagramação, capa. Como eu já tinha know-how dos produtos do pacote Adobe, eu conseguia driblar bem essa situação. Então, diagramação era revisada, a revisão do próprio livro, né? Capa, pensar na experiência. E eu disse, não, eu não quero ser uma editora tradicional. Isso eu não quero ser. E aí eu comecei a montar a experiência. Então, o primeiro livro da Fran contava um pouquinho a história de uma menina que tinha sofrido por abuso e trabalhava num bar, e de um menino que tocava guitarra. E aí, quando eu li o livro, eu disse assim, e se a gente desse alguns itens junto, né, montasse um combo, para que a pessoa se sentisse parte da história. E aí a gente fez os copinhos de shot personalizado, com a marca do livro, a assinatura do guitarrista, as palhetas com a capa do livro. Então, o que a gente montou, desde o primeiro livro, foi a experiência. Então, eu tinha todo esse trabalho de ler o livro, tirar itens, assim, para mandar para casa da leitora aquela experiência que fosse, tipo, cara, não é só um livro. Tem uma história aqui. E um cuidado que eu tinha sempre é que essa história tinha que ter uma mensagem. Então, é um romancezinho bobo? Não, não é um romancezinho bobo, porque no fundo era uma menina que superou o estupro, que tinha dificuldade de se relacionar e como ela lidou com isso. Então, sempre tinha esse cenário de tem que ter uma mensagem, não é só algo bobo, assim, embora que tenha toda essa questão do romance e tal. E no final do ano que eu lancei a editora, eu saí na lista das 5 editoras que valiam a pena comprar presentes pro Natal da Veja. Então, assim, nossa, quando eu recebi aquela matéria na Veja, tipo, que um Instagram literário tinha feito essa indicação da editora como uma das editoras que valiam a pena comprar, eu disse, meu Deus, ganhei, assim, ó, acho que foi o Natal mais feliz da minha vida, né? Porque tinha saído esse marco histórico pra gente. E aí, em 2020, deu a pandemia. Com a pandemia, Correio fechou, eu não conseguia despachar, porque imagina, eu tava tocando isso do Recanto. Já era tudo muito mais caro o frete para lá, por ser o Recanto Maestro. Correio, eu tinha que ir ou até Poleisne, ou vir para Santa Maria para postar. Metade das agências estavam fechadas porque as pessoas que trabalham no Correio eram de idade. Nenhuma transportadora queria fechar contrato de novo porque eles já estavam abarrotados de coisa para entregar. Eu disse, tá, ferrou, né? Como é que eu vou fazer a entrega agora? E aí eu disse assim, beleza, a gente tem esse cenário, que é meio apocalíptico, conforme a gente vai conseguindo, e aí lotes bem menores eu conseguia despachar, eu vou ir mandando. Aí, tipo, parou a produção, a gráfica que imprimia pra gente parou a produção porque metade da equipe eram pessoas de zona de risco. Então, assim, nossa, foi um caos. Foram noites que eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Deixa eu só ajeitar até o microfone que ele caiu de novo? Não, peraí. Fazer aqui, né? Sabe que a equipe aqui é muito... É ótimo. Agora adoro isso. Aí, beleza. E aí, sim, foi um período bem conturbado. E eu tava aprendendo a empreender, né? Porque, tipo, pra mim tudo era novo. Era planilha de custo, era funcionário, era gestão de estoque, era envio, logística, rede social, tudo. Era literalmente uma editora, porque, embora eu tinha outras pessoas que trabalhavam, era eu que tava ali o tempo todo. E as autoras também, era mensagem todo santo dia, elas... teve sempre essa troca, assim, muito legal, que eu não era só uma editora, eu acolhia a obra delas. Então, a gente tinha essa troca muito legal de amigas mesmo. Mas, em contrapartida, elas estavam o tempo todo também no WhatsApp, né? E aí, era uma coisa, assim, que era uma loucura. Porque minha mãe que chegava e dizia, eu não sei quanto tempo tu vai aguentar. Ela dizia, eu não sei, de verdade, eu não sei quanto tempo tu vai aguentar. E... em 2020, quando entrou a pandemia e teve toda essa situação, eu disse, ok, temos esse cenário. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer milagre agora. Então, eu entrei em contato com os compradores, expliquei a situação e tal. 90% das pessoas acolheram muito bem, embora tiveram muitas críticas, né? Tipo, ok, mas eu comprei. Beleza, a gente pode estornar o valor. Não, mas eu não quero estorno, eu quero o meu livro. Sim, tu vai receber o teu livro, se tu esperar, né? Porque sim. Teve uma cliente em específico que disse assim, eu não quero saber se tu tiver que vir de a pé até o Rio de Janeiro. É normal, né? Eu quero meu livro. Eu disse assim, olha só, nem se eu fosse voando eu ia conseguir. Infelizmente, não tem como.
E aí, nesse cenário, eu vi que a gente tinha um potencial que é o seguinte: a gente traz muita obra de fora para o Brasil, mas a gente não manda obra daqui para fora. Tá, Ana, mas tinha uma pandemia, como é que tu ia enviar livro para fora? Eu comecei a trabalhar o e-book em mercado internacional. E aí, nesse período, a gente começou a traduzir. Então, a gente começou a fazer livros em inglês, espanhol e italiano. Aí, depois entrou francês também, logo depois. E, assim, em poucos meses, a gente estava faturando em euro. Não sei se é o meu. Não. A gente estava faturando em euro e vendendo para outros países, né? Então, em e-book, pela logística da Amazon, que facilitou muito, né? O Kindle veio para ser essa ascensão. E aí a gente estava, assim, sendo reconhecido fora do Brasil. E é muito louco, assim, porque se eu paro para pensar, eu disse, meu Deus, a Ana de hoje acho que não teria feito metade do que eu fiz naquela época, porque eu estava muito emocionada. Muito, eu queria muito, aquilo lá era o sonho da minha vida. E eu realmente fui fazendo. Mas chegou um ponto que eu estava assim, tão exausta de fazer tudo, que no momento que eu recebi uma proposta de compra, eu disse, vou vender. E aí foi no momento em que eu fiz essa transação ali, em final de 2020, início de 2021. E eu entrei em crise de novo, né? Tá, e agora o que eu faço? Porque eu vendi a minha galinha dos ovos de ouro, que era o amor da minha vida, e agora? E aí o João, que era o dono da arte digital, disse, olha só, eu tô recebendo algumas pessoas com interesse em entrar no mercado de lançamento, porque pandemia, tá todo mundo em casa, e eu queria saber se tu não quer tocar comigo isso. Eu disse, tá, beleza, né, vamos tocar. E aí, tô sem nada pra fazer mesmo, vamos tentar. E aí a gente começou a entrar nesse mercado de coprodução, lançamento e tal. E eu aprendi muito com isso também, cresci muito ali, embora seja um mercado bem difícil, né, não é... Pode subir mais ele. Aqui a produção, cara, deixa eu só travar, que daí não vai mais ocorrer, agora sim. Beleza, aqui. Vai. Vamos lá, vamos abrir aqui para aparecer com a produção me ajudando aqui. Toma lá. Ali. Aí, agora sim. E aí... Valeu, produção. Valeu, muito obrigada. E eu sei que nesse período, assim, tipo, tá aprendendo tudo de novo. Então, assim, faz curso de marketing, entra no mercado de infoprodutor. Foi, tipo assim... E aí eu entendi que o que eu fazia enquanto editora, eu também tinha que fazer no mercado de lançamento, porque não era diferente, eu tinha que fazer uma entrega. Então, foi aí que deu muito certo, assim. A gente, inclusive, teve um dos clientes, assim, que ficou por mais tempo, inclusive, que era uma escola de liderança. E, cara, eu ajudava a coproduzir o conteúdo. Então, assim, de sentar, escrever o conteúdo, roteirizar, ir pra frente, gravar esse vídeo, gravar o curso todo, né? Editar, subir na plataforma, fazer entrega. E aí, tipo, tá, mas a gente vai entregar só um curso online? E se a gente entregar algo a mais? E se a gente mandar uma carta na casa de quem recebeu? E aí a gente foi botando plus, assim, dentro dessas jornadas. E foi muito legal, porque eu aprendi horrores. E aí, um belo dia, um amigo me manda assim, abriu um edital. Pra ti que gosta dessas coisas, assim, que tá sempre enfiada nessas coisas diferentes, abriu um edital para gestora de inovação. Eu não sei bem como funciona, mas vê aí se tu gosta. E aí eu sei que eu me inscrevi, na época eu pensei, tá, eu também não entendi muito o que tem que fazer, mas vou me inscrever, vou ver o que dá. Da onde esse programa, da onde? O gestor de inovação é o programa do Inova, que é o que eu atuo hoje, que é do Inova RS, né, programa do governo do estado. Tá. E aí tinha essa vaga para gestor de inovação e tecnologia. E aí eu sei que, ok, é o FN que é a responsável, né, a detentora do projeto. Ok, é perto e tal. Vou me inscrever. E na época, eu não passei por questões de pontuação, assim, porque acho que a outra pessoa tinha tinha mestrado, doutorado, eu ainda não tinha essas titulações. E aí eu sei que eu fui muito bem na entrevista, meu currículo enquanto mão na massa era muito bom, mas enquanto acadêmico não era tanto, e a bolsa de gestora exigia essa contrapartida de academia também. E tá, beleza, passou.
e segui trabalhando e tal, em projetos ainda dentro dessa empresa com o João. E do nada, assim, um dia eu recebo uma mensagem: Oi, Ana, olha só, tu se inscreveu há um tempo atrás para uma bolsa assim assado, e a menina que ficou vai sair. Tu tem interesse em ficar? Eu disse: tenho. E aí eu vim conhecer, enfim. Mas levou um tempo, assim, até eu entender o que era o gestor de inovação e tecnologia, o que a gente tinha que fazer. E eu sempre gostei muito de evento, Na verdade, eu gosto muito de criar, eu gosto muito de estar perto de gente boa, sabe? Uhum. Então, eu vejo muito que o evento também é um canal para te conhecer pessoas, para te aprender coisas novas. Tu tá voltando do RD agora, tu sabe dizer melhor do que eu o quanto que um ambiente que é pensado para propor algo, para educar em um determinado sentido, pode ser fermento para muita coisa. E aí eu comecei, participar, assim, meio que nos bastidores de alguns eventos, até eu me ambientar a ponto de começar a ter outras participações também. Em resumo, Em resumo, foi isso, assim, que eu vim parando no ambiente de inovação. Entendi. Me diz uma coisa para entender, assim, tu é daqui de Santa Maria? Não, eu sou de Faxinal de Soturno. Faxinal de Soturno, do interior de Faxinal. Me criei assim, literalmente, meus amigos eram meus vizinhos idosos, a infância inteira, adorava ficar com os senhorzinhos. Eu tinha uma vizinha que, assim, ela me via e dizia assim: ai, meu anjinho chegou, vem cá que a avó vai te contar uma história. E eu adorava, assim, porque eu aprendia muito mais com pessoas mais velhas do que com criança, porque as crianças queriam jogar bola e eu era toda nerd, assim, ó. Tu olha pra mim hoje, tu não imagina, mas eu era uma Olivia Palito, assim, surreal de magra, nerdona, assim, ó. Bom, na escola, o meu colega, assim, amigo de recreio era meu professor de física. Pra pegar as referências, né? E eu pedi exercícios extras pra estudar. E os meus colegas ficavam possessos da vida, porque eu era, tipo, a bruxa do professor, que ia bem e coisa e tal. E ele usava como exemplo: porque a Ana se dedica, ela fica no intervalo na sala de aula, fazendo exercício, pedindo coisa extra. Amado da turma. Bem assim. É a melhor coisa a fazer, né? Por sacanagem, isso é uma coisa boa. Eu tô incomodado com o teu microfone, que ele fica ainda. Tá. É que ele tinha que estar mais pra trás, ô cabeça. Não entende, parece que não sabe fazer as coisas. Tá louco. É muito difícil. Aqui. Ana, quando tu fala assim dessa trajetória, questão também de faxinal e tudo mais, tu comentou aí do teu avô, né, que dizia que tu ia ser advogada. Quando tu chega e tu mostra, assim, tu começa a fazer toda essa caminhada a produção da editora, e depois tu vai para esse aspecto do lançamento no canal digital, daqui a pouco tu tá como nessa frente, né, de gerenciar os processos que estão ligados aí à tua ocupação, assim, em frente à inovação. Como é que a família olha para isso e fala assim, entende ou... Cara, aquela velha pergunta assim, o que tua filha trabalha? Então... Não. Eu acho... Ela manda e-mail. É mais ou menos isso. Não, minha mãe nunca entendeu muito, assim. Eu acho que quem poderia entender é meu pai. E meu pai hoje é uma estrelinha, né? Entendi. Então, talvez, assim... Minha mãe só diz assim, a Ana tá sempre enfiada em um monte de coisa. Aquela explicação básica de mãe, assim. Assim, ó, tipo, o que a Ana tá fazendo da vida? Ela tá lá em Santa, ela tá sempre enfiada em um monte de coisa, tá viajando, vai pra evento e tal. Eu não sei direito o que ela faz, mas ela tá lá. É isso. Sabe que uma coisa que tu falou ali do cartão de visita... Uma coisa que eu agradeço é que o uso de cartão de visita caiu. Porque quando perguntava pra mãe com que o Cláudio trabalha, a resposta que ela dava era pra acabar comigo, assim. Porque era assim, ele faz cartão de visita. Cara, assim, aí tu fala assim, meu Deus, cara, eu estudo um monte aqui pra ela chegar e dizer que eu faço cartão de visita, era pra quebrar, né? Tu sabe que tem uma história engraçada, mais ou menos, né? Porque meu pai, ele se suicidou, né? Ele tinha depressão e tal. E ele faleceu em final de 2016. 2 dias antes dele se suicidar, ele chegou e ele, tipo assim, só que é um período... desde que eu era pequena, ele me chamava de Dona Encrenca. Então, pega essa informação. E aí, ele tava muito tempo, assim, muito mal.
muito mal. E ele não... Mal, assim, ó, tipo, ele não falava muito, ele não brincava muito. Ele era, tipo, totalmente introspectivo, assim, e tal. E aí, 2 dias antes, ele vai me visitar, porque ele foi fazer a matrícula do meu irmão, que ele tinha passado na faculdade. Ele foi pra fazer a matrícula. E ele chega lá e diz assim... Dona encrenca, tá mexendo no Facebook? É só isso que sabe fazer. Só diz que tá trabalhando e tá mexendo no Facebook. Normal, essa então, fala. assim, o meu pai faleceu achando que eu mexia no Facebook. Uts. Isso acontece. Espero que hoje lá em cima ele esteja Não, vendo, tá né? vendo, tá vendo. Eu recordo de... ali quando foi... Eu já tinha te visto em alguns eventos e tudo mais, mas eu lembro, evidentemente, muito do Santa Summit, da primeira edição. E... Eu lembro no dia, assim, que eu vi, assim, cara, ela tá cobrindo um palco aqui, tá cobrindo um palco lá, daqui a pouco tinha, né? E aí daqui a pouco, só para o pessoal, quem não foi entender, assim, a dinâmica. O Santa Summit aconteceu lá no mercado da Vila Belga, como é que a galera chama agora de... Lab Criativo? No Lab Criativo, lá, enfim. Tá? E aí tu tem dinâmica de diferentes andares, né? Tu tem lá um andar que dá pra frente do... minhas referências vão ser uma maravilha. Não, é que na verdade... A entrada foi lá pela... A entrada foi pela Gari. Tá. Isso. Então, assim, tinha ali a parte de entrada da Gari, onde estavam as startups que faziam tinham os seus estandes ali e tudo mais. Tinha um palco ali por baixo, que foi um que eu vi que tu teve que cobrir durante um tempo. Depois tinha o térreo olhando para quem vem pela Vila Belga. Então, assim, aí depois tinha mais os andares superiores com mais palco. Basicamente, eu te vi em todos os andares, dando suporte, assim. Eu fiquei assim, cara, beleza. Realmente dá pra ver que tá envolvida, tá sabendo o que tem que fazer e tudo mais. E por isso que eu te falei, assim, me chamou a atenção de alguém ali que é jovem e tal, e tá fazendo algo, tendo noção que tem que ser feito, eu não reconhecendo. Tinha noção do que estava sendo feito. Fingia muito bem que sabia o que estava fazendo. Porque assim, ó, o Santa Summit aconteceu logo depois que eu entrei. Que maravilha. Eu entrei, isso aí que eu te perguntasse enquanto tu já tava ali no meio, entendeu? Eu entrei, deixa eu pensar. Que dia foi o Santa Summit? Foi em novembro? Outubro? Outubro, 23. Final de outubro. Eu entrei no dia 1º de outubro e no final de outubro estava acontecendo o Santa Summit. Entendi. Então, assim, os bastidores da organização do evento antes disso, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Só tipo assim, ó, vamos ter um evento de inovação. Sim. A dinâmica é mais ou menos essa, vai ter alguns palcos e é isso. Resolve, faz a tua. E aí, tipo assim, inicialmente eu disse, beleza, eu posso ajudar. Entrei para ajudar ali no credenciamento e tal, que eu vi que o pessoal tava meio sufocado em função de estar muita gente chegando junto. E aí começou assim, mas como que funciona? Aonde que tá tendo palco? E, tipo, muitas pessoas pedindo da logística, porque fugiu um pouquinho do formato tradicional de Summit, né? Sim. A gente tá acostumado com aquele olhar horizontal. A gente tem, do nada, um Summit vertical. Exatamente. E aí as pessoas estavam bem perdidas, assim. Summit vertical. Muito legal, né? Se tem uma orientação legal. E aí as pessoas chegavam assim, tá, é só isso aqui? Ali embaixo? Tipo, não sobe o elevador. Sobe a escada. E ali é meio brete também pra achar onde é que é a escada, né? Então tudo ajuda. E as pessoas não estavam se achando. Aí eu comecei a dar uma circulada, daí a pouco eu olho, palco vazio. Opa, temos problema aqui. Aí vai catar as pessoas e coisa e tal. Aí, ok, resolve aquele palco. Aí tu sobe com outra pessoa pra outro palco e também tava vazio. Então, assim, ó, em resumo, eu fui descobrir o que era o Santa Summit no dia. Entendi. Maravilha. Assim, muito bom. Vai lá e faz. O que não faz. Só faz. Tem uma fala do professor Antônio Meneghetti que ele fala assim, ó, primeiro tu faz, depois tu entende. Então, boa, assim... Boa. No pior das hipóteses, tu fez. Uma coisa que esse meio faz tu ter acesso e conhecer startups, certo? É uma galera que está ali no entorno. Eu ainda tenho dificuldade quando alguém me pergunta o que é uma startup, já que tu tem um cargo do governo. Agora ele me aperta. Cara, como é que a gente explica o que é uma startup pra... Eu não vou nem dizer pra tia, entendeu? Que pra tia vai ser difícil, assim, mas... Não, eu acho que dá. De uma forma bem simples, assim, se a gente for usar vocabulário bem comum. Startup não deixa de ser uma empresa, mas é uma empresa que ela tem pouco corpo de trabalho, ela tem um produto que é altamente escalável e, por óbvio, altamente rentável, né? E ele é repetível e ele pode ser, tipo... Ele pode sofrer esse boom, né?
Então, assim, a startup ela tem essa característica de ser escalável e ser repetível. É claro que vai se aprimorando, mas tu não consegue fazer é muito raro, embora agora tenha já algumas particularidades, tu não tem uma startup de produto físico. Porque o produto físico, ele precisa de um corpo de trabalho, ele precisa de uma fábrica, ou ele precisa de pessoas. Então, a startup, ela normalmente migra para esse mercado mais digital, né? Essa empresa que vai trabalhar com uma solução que é digital. E ela sempre surge de alguma demanda. Então, se a gente for pegar, sei lá, o iFood como exemplo, existe a necessidade de eu receber comida em casa. Existe a necessidade de, eu não tô a fim de sair, ou, tipo, recebi pessoas, eu não tenho nada, eu preciso de uma solução rápida, vou chamar... Aí surge o iFood. Mas ele não surge só enquanto aplicativo. Ele tem toda uma logística por trás. Mas o que as pessoas enxergam é o aplicativo. Então, assim, hoje ele já passou do nível de startup, né? Hoje ele já é uma empresa consolidada. Mas lá atrás, quando ele começa, ele é uma solução imediata, escalável, repetível, que foi feito por 1 ou 2 programadores. Os entregadores podiam se afiliar, as empresas podiam se afiliar e colocar produto ali. Então, assim, o criador do iFood... Ele não botou corpo para ir lá, ele ser o entregador. Ele não foi atrás do restaurante, tipo assim, não. Eu tenho que fazer parte do restaurante para poder terceirizar a entrega. Tipo, não. Ele criou a solução que une as pontas do mercado. Então, mais ou menos, a startup tem essa lógica, assim, de... Qual é a dinâmica do nosso mercado aqui hoje, assim, quando a gente vê... evidentemente que Santa Maria tem eu digo sempre assim, uma vasta capacitação, capacitação seria melhor, tem bastante mão de obra cerebral. A gente brinca muito e fala, né, se fala muito, assim, toda e qualquer oportunidade que a gente é fábrica de gente. Então, assim, o capital intelectual de Santa Maria é muito alto. A mão de obra de Santa Maria é muito qualificada. Mas, em contrapartida, grande parte da mão de obra vai para fora, né? Então, a gente tem esse gap de mercado. Inclusive, tá previsto dentro das ações para os próximos anos a gente começar a desenvolver cada vez mais inovação para reter esses talentos, né? Mas hoje, assim, o que a gente vê de mercado Santa Maria, acredito que a grande parte é agricultura e varejo. É isso que eu tenho questionado justamente, essa dinâmica, assim, de estar ali no meio, tá vendo... Evidentemente que Santa Maria, eu ainda acho que surge pouca startup comparando, assim, volume, sabe? Eu ia te dizer isso, teve uma ascensão ali 2020, 2021. Eu até estava comentando com a Gabriela da Venture, aceleradora, sabe? Que ela teve com a gente ali semana passada. E ela disse assim, cara, isso é uniforme em todos os lugares. Teve um boom de startup quando começou esse modelo de negócio e que as pessoas estavam naquela onda, é fácil, a gente não precisa de muita gente, a gente não precisa de muito trabalho. Mas não, né? Ok, é escalável, é repetível, mas ela depende de um grande empenho, ela depende de trabalho tanto ou quanto uma empresa física. Porque a física, tu tem um produto que eu tenho um produto, eu te entrego, tu me entrega dinheiro e tá tudo certo. Agora, quando eu tenho que criar um produto para sanar uma solução, por vezes eu vou bater muita cabeça até chegar numa solução que eu digo, não, agora o mercado quer esse negócio. Então, muita startup pivota, né? Deixa de rodar nesse período. Então, assim, existia essa mentalidade que era um mercado mais fácil, mais rápido, mais fluido. E começou a cair por terra essa teoria, porque precisa trabalhar pra caramba. Às vezes são anos trabalhando para que um dia alguém diga que tu teve uma sorte danada em criar uma solução. Ou então assim, a querida decisão toda, a solução é uma porcaria. Exato. Pode rolar também, né? Pode. E rola mais até isso do que... Mais do que a ascensão. Então, o que eu percebo, assim, enquanto mercado, é que existiu esse boom, as pessoas achavam que era um mercado mais fácil, e hoje já existe uma maturidade enquanto o que é esse mercado. E hoje, assim, por isso que a gente tem um número menor de startups sendo lançadas. E, claro, né, muita coisa assim também. O ecossistema precisa fomentar. E aí eu falo sempre, né, que o ecossistema, a gente pode fazer uma analogia direta ao meio ambiente. É um espaço em que a gente precisa estar adubando, precisa estar fomentando
para crescer coisas novas. Se a gente não fomenta, se a gente não cria programa de aceleração, se a gente não cria programa para ensinar o que é startup, como empreender, como começar um negócio, a gente não vai ter startups novas saindo. Sim. Então, a gente precisa, enquanto pessoas que trabalham com a inovação, tá oportunizando, né, tá fazendo evento, tá enchendo, tá dando argumentos, dando massa cinzenta para que essas pessoas possam estar arriscando novos negócios, né? Eu ia te questionar sobre isso, assim, porque às vezes me passa muito que tem muito jovem e jovem, né, não estou resumindo a questão de idade, daqui a pouco até tem os caras com mais idade que eles têm a ideia, eles miraram já que existe uma solução, mas eles não têm noção. É difícil dizer que nunca ouviram falar de startup, mas às vezes nem têm a percepção que eles têm um possível startup na mão e desenvolver. Me passa muito essa impressão que ainda falta para a galera saber o que é uma startup, ir para esse caminho, onde é que ela pode buscar. E aí a gente chega exatamente nesse ponto, falou de ecossistema e tal. Evidentemente, tu comentou ali da questão de curtir evento e hoje tu já, com mais tempo, nessa condição de trabalhar como gestora de inovação, hoje tu já sabe o que tu tem que fazer. Hoje. E o já saber tem que fazer vai muito nessa dinâmica de fomentar o evento para que aconteça. Eu te pergunto isso porque, assim, para quem está assistindo, eu brinquei e comecei a ver assim, a Ana é embaixadora não sei aonde. A Ana hoje tá Santiago, amanhã Nova York, mas eu falei, cara, me explica assim, isso faz parte da tua função hoje? Sim, ou é meio aquela coisa da encrenca que eu vou buscar por isso? Um pouquinho disso também. Faz parte da minha função e não faz, tá? Porque enquanto gestor de inovação e tecnologia, qual é a minha função? Tá conectando pontas. A gente tem a quádrupla hélice, que é a sociedade civil organizada, academia, empresas e governo. Então, o Inova por si só já é um programa do governo, então a gente tem essa abertura com o governo. O programa Inova ele é feito para começar e lançar projetos pilotos de tecnologia para que posterior a isso, se é uma ideia vencedora, né, se é uma ideia que tem potencial de vencer, o Estado possa estar fazendo aportes maiores para transformar isso em projetos do Estado e não só um projeto piloto. Então, o programa Inova ele vem com essa vertente de eu tenho que fomentar a inovação, eu tenho que estar educando de certa forma, né, para que as pessoas estejam cada vez mais propondo soluções para o Estado, porque em contrapartida o Estado faz aporte financeiro para a região. Então, a região central onde a gente atua é composta de 49 municípios. Então, por isso também essa coisa de, tá aqui hoje, amanhã tá lá, porque a gente precisa mobilizar esses municípios. Muitos municípios nem falam tanto assim ainda de inovação, o que é um ecossistema. A gente ainda está... muitos deles a gente ainda tem que fazer esse processo educativo para desenvolver e possibilitar, né, mais o lançamento de inovação. Mas, em contrapartida a isso, também tem a Ana Encrenca, né? Que, tipo, as pessoas chegam e dizem assim, tu pode ajudar? Bora! Vamos lá, vamos fazer. Mas sempre assim, nada que eu entre, ou melhor, tudo que eu entro acreditando no propósito. Então, se é algo que não faz sentido para mim, que eu vejo assim, cara, eu tô aqui para cumprir tabela, ou eu não me sinto capaz de estar aqui porque eu não sou apta, não tenho expertise para tal, eu não entro. Eu acho que isso eu uso como régua, sabe? Eu só vou até onde eu acredito que eu posso ir. Porque, primeiro, que eu não vou estar ensinando ou estar fomentando algo que eu não faça sentido. Porque a gente transparece muito o que a gente acredita, né? Então, não faria sentido eu dizer assim, olha só que legal, a gente vai ter um evento que é só para fomentar o desmatamento. Cara, eu não curto desmatamento. Entendeu? Os benefícios do desmatamento. Tá, isso não faz sentido para mim enquanto pessoa. Isso não faz sentido na minha vida. Eu vou estar fomentando isso? Não vou. Então, assim, trazendo uma pauta bem aleatória que não tem nada a ver com nada, né? Mas, assim, em tudo que eu entro acreditando que tem um propósito que vai ajudar alguém. Porque se não tivesse essa função de ajudar alguém, eu tô
me traindo porque eu não vou entrar em algo do tipo, sabe? Só por entrar. Trazendo nessa dinâmica de propósito, assim, o quanto é difícil, e aí é uma questão bem mais pessoal, assim, do desenvolver, o quanto é difícil para uma menina jovem, mulher, sabe? Chegar nesse meio, assim. Caraca, ela respirou, gente. Ela puxou fundo agora. Não, mas assim... Nos bastidores, o Osório sabe que eu sou bem brava. É difícil. É bem difícil. Eu entendo que todas as áreas, elas são difíceis. A galera que diz que não tá viajando. Mas... a gente já conversou várias vezes que a gente não pode abrir essas conversas. Deus, ele... Que daí a gente olha assim, o mês de inovação, daí a galera, nada contra, eu nem cabelo tenho, mas, por exemplo, tô lá, né, me deram uma chance de estar lá. Mas tem uma galera lá que não tem mais cabelo, que tá cabelo branco e tal, que nunca foi num evento de inovação, nunca teve um contato real dentro. Nada contra, esses caras têm o seu papel também, porque eles fazem o rompimento da bolha é aquela coisa, e chega em outro lugar. Mas... Tudo que é pra ajudar, sim, okay. Vem somar. Mas, às vezes, isso também é obstáculo. Uhum. Eu me pergunto quanto isso vira um obstáculo também para uma entrada, assim, tipo, desse aspecto que te perguntei, né? A menina jovem, mulher, tal, que chega ali e, quer ou não, tem que chegar, não, gente, ó, isso aqui é assim. Aí, nessa hora, como é que é essa galera para aceitar, entendeu? O que me ajuda um pouco é que eu não tenho muito filtro, né? Meu pai, que brigava muito, ele dizia assim, ó, Ana, deixa a informação dar a volta no cérebro antes de falar. E às vezes não dá a volta. Então, assim, o que me ajuda um pouco é que quando eu tô nessa posição de, cara, a gente tem que fazer, a gente tá com um problema para resolver, tem essa demanda e tá fugindo muito escopo, ou sei lá, o negócio descarrilhou, eu consigo, tipo, tranquilamente dizer assim, ó, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado por isso. É só bem aceita? Não. A gente sabe que não, né? Na maioria das vezes, não. Isso me ajuda muito. Tá? O fato de eu não ter filtro e eu não me encolher, assim, né? Sim. Meu Deus, é alguém que... Tipo, tá, beleza. O escopo é X, pode ser o Papa. Se o escopo é X, o Papa vai ter que me ajudar a fazer o escopo X. Então, assim, eu não tenho muito medo nesse sentido. Mas, em contrapartida, às vezes é bem pesado. Sabe aquela coisa que se fala às vezes, né? Que a conta chega quando tu deita no travesseiro. Porque tu tá tão acabada, assim, no fim do dia tu tá tão acabada que por N vezes a tua vontade é sentar e chorar. Assim, ó. E às vezes eu me dou esse direito de sentar e chorar, porque todo dia a gente tá num ambiente extremamente opressivo, porque a inovação tem isso também, né? Poucas mulheres ainda no mercado de inovação. Quando tu fala assim, de startup, coisa e tal, a maioria das pessoas que vão vender startup ainda é um mercado bastante masculino e é bastante opressor. E, Ana, tu tá chorando as pitangas. Não, não. Sou muito bem acolhida em muito lugar, mas em N situações também me sinto bem oprimida. Isso vai me parar, me fazer deixar de fazer? Não. Claro que não. Se eu tiver... Eu até brinquei com o Henrique ontem de manhã, eu disse pra ele assim, cara, às vezes eu tenho que comprar cada briga que ultimamente eu tô pensando assim, quais brigas eu vou comprar. Porque se eu escolher, pelo menos eu já coloco... Sim, é uma escolha. Já pego a armadura ali e digo, não, aqui eu posso apanhar valendo, mas eu tô... Já sei que eu escolhi isso porque tem um propósito. Porque senão é muito cansativo. É muito cansativo. Eu acho que esse é um contexto que a gente... Por isso que eu te falei do lance de chamar atenção ao te ver, porque eu entendo como é que é o meio. Como eu te falei, assim, eu tive muitos contatos com startups numa época que nem se falava de startup ainda. Elas já existiam, mas não era... Não era esse nome? Não era esse nome. E em razão disso eu perdi muito dinheiro também, porque eu podia ter perco algumas porcentagens que eu não sabia que existia essa coisa também. Mas naquela época eu já via essa dinâmica assim, cara, era um mercado muito masculino, era um mercado... Já era difícil para quem tá inovando, porque tinha aquele cara antigão ali, que era o detentor da grana, né? Porque tu vai olhar a origem, né? A origem dos caras que são os investidores, é isso, eles não estavam entendendo, eles estavam só vendo como uma possibilidade. Cara, eu ouvi falar que dá dinheiro, mas sem ter compreensão de como funcionava.
E no decorrer, que eu ia conversando com esses alguns clientes, enfim, ou cliente recorrente, ou de consultoria e tal, eles meio relatavam isso, né? Da dificuldade, assim, do cara, eu tenho uma sócia e tal, mas assim, ela é fera, mas em tal lugar a gente foi e lá não foi aceito porque os caras achavam que tinha que ser eu a chegar. Sempre tinha um toquezinho que eu falava, cara, que troço maluco, mas beleza, vamos... Eu até fazendo um parênteses aqui, te interrompendo, eu participei hoje do Dallas Summit, que está acontecendo em Santa Catarina, e eu escutei de uma fala no palco, que um cara queria negociar com uma solução, a solução era de uma empresa gerenciada por mulher, e ele disse assim, não, mas com mulher não vou negociar. Que maravilha. E aí ela disse, que pena, porque a dona da empresa sou eu. Faz o que agora, querido? Então, assim... ainda existe esse posicionamento e é muito forte. Sim, muito forte. Não, é por isso que eu fiquei assim, cara, eu imagino que deva ser difícil também esse conjunto, né? Tipo, mulher, jovem e tal, chega ali, o quanto os caras realmente... Eles não deveriam ter o direito de fechar, mas eles se colocam como se tivessem o direito de fechar as portas ou de fechar os ouvidos e tal. Eu lembro uma vez, a gente estava numa mesma reunião. Eu ouvi uma fala que foi assim, cara, pra mim foi um soco na cara. Eu acho que eu sei do que fala, tu vai falar. E aí eu vou citar a Sara, que é uma querida. A Sara tava online, a Sara do Sebrae. Foi, Sara? Oi, Sara. E a Sara tava online. Eu olhei a cara da Sara assim, eu falei, caraca, meu, tipo, a cara, tipo, transpareceu tudo. Daí a gente conversou, daí na hora, assim, né, a gente trocou uma ideia online ali. Que surgiu a questão assim, precisa ter mais mulheres na programação desse evento. Pra representar. Né? E a fala da pessoa foi do tipo assim, mas até tentei, mas não achei. Do tipo assim, como? E aí eu fiquei, não, eu não ouvi isso. Porque, na verdade, não foi tão suave, assim, né? Foi bem pior. Bem pior. Do tipo assim, estamos suavizando. Não, foi mais ou menos do tipo assim... Não achei ninguém bom não tem isso. Mulheres qualificadas pra... Foi por aí, né? Pegou, eu falei, caraca, meu, que porcaria falar isso. E eu com uma lista, né? Eu lembro de olhar pra ti e foi aquela coisa assim, sabe aquela aveinha do... Latejando. Assim, eu falei, caraca. E aí tu largou, evidente, como, é que tu tem que chamar as pessoas que sabem. E falou, deu o nome de umas palestrantes, inclusive, da área que tava se falando. E estavam falando de um outro possível evento também, na área de agro, depois, que ia poder... tem que ver se acha mulher. E aí tu entrou, tem a fulano. Eu falei assim, cara, como é que tu pode inclusive, lidar, sabe? Pessoas que saíram daqui, né, da região. Então, assim, tem muita gente qualificada que saiu daqui. Muita gente qualificada. E isso é uma das coisas que pega muito, assim, também. O quanto, por vezes, a gente é meio hipócrita. Porque a gente tem muito talento. A gente vive dizendo que somos fábrica de talentos. Mas aí, quando a gente precisa fazer um evento, a gente não consegue olhar para os talentos que a gente tem. Ou para os talentos que passaram aqui, sabe? Cara, a gente tem um repertório absurdo. A gente tem gente que é referência fora do Brasil. E que saiu daqui. Que estuda no UFSM. Sabe? E, então, assim, existe essa coisa, assim, ainda de... não, quem é daqui tipo... Ainda não soluciona nada. Não sabe o que tá falando. Cara... Presta atenção pro mercado, olha para as pessoas. A gente tem muita gente boa. E eu falo isso de boca cheia, porque se tem uma das coisas que acho que mais me deixa feliz em estar nesse ambiente de inovação, é o quanto de gente boa que eu conheço, sabe? Então, assim... Menos o Barão. Não fala dele. Inclusive, eu falei que eu ia fazer essa fala, que é o seguinte, eu tenho que agradecer o Barão por eu estar aqui hoje. Porque ela falou da fala, ela disse que ela ia falar isso aí mesmo. Eu falei, porque foi só graças a ele ter vindo aqui antes, né? Ele que é o precursor, ele abre portas. Depois que ele esteve aqui, hoje eu me sinto capaz, porque até então eu tinha dito, não, é demais pra mim. Agora eu me sinto capaz. Valeu, Barão. O Barão largou essa no RD, né? Depois que deixa eu entrar, qualquer um entra. Depois que eu vou no lugar, já era. Agora sim, é graças ao Barão que eu tô aqui.
Então a gente tem muita gente boa, assim, a gente tem muitos talentos e, cara, a gente poderia fazer muita coisa legal, assim. Tanto que agora, em breve, dá pra dizer já pra semana que vem? Sei lá, tu que fala, não sei de nada. Não sei quando que vai pro ar, mas assim, agora... Não, se precisar que eu publique amanhã isso aqui, pra dar certa data, eu publico, não tem problema. Não precisa. Na semana agora do dia 26, a gente vai estar recebendo o Rafael da Baristo. Ela falou data, eu vou ter que colocar antes, mudar todo o meu calendário. Não precisa, pode ser até depois. A gente tá recebendo o Rafael da Baristo, que hoje é referência nacional, né? Mas é alguém que saiu daqui, saiu da UFSM e tá vindo, assim, ó, todo feliz de poder voltar e compartilhar a trajetória, compartilhar o case da Baristo, como começou, e começou na Pulsar, na incubadora da UFSM. Então, isso que é legal, sabe? Porque se a gente olhar para as pessoas que a gente formou nessa trajetória, tem tanta gente que poderia contribuir. E às vezes a gente esquece disso. Sabe que eu sempre, isso é uma coisa que me pega muito, porque eu lembro assim, ó, o primeiro cara que eu tive contato de startup, ou o primeiro foi com a Delivery. Enfim, não lembro se... Não, mas enfim, foi meio junto ali. Foi o pessoal da Ciclano, o Maurício da Ciclano, e foi ali o Pedro e o Guilherme lá da Delivery Much. Evidentemente que o Pedro, o Guilherme e a Delivery Much se mostram muito presentes em Santa Maria, então por isso que a gente tem acesso a eles, apesar de eu achar que podíamos explorar mais ainda, né? Porque, quer ou não, os caras têm estrada, estão sempre aí, nossa, eles podem falar tanto do que deu certo quanto que deu errado e mostrar como é que giraram o jogo. Então, assim, cara, é aprendizado, incentivo pra galera, porque eu vejo muito isso, né? É a tal da sementinha que a gente joga no ecossistema. Cara, eu fiz consultoria pros guris quando eles eram 5 sócios, lá dentro da incubadora da Federal, na dúvida, assim, ó, só pra galera ter uma noção, a gente entrega o tempo, mas faz parte. Eles estavam numa dúvida de como ganhar dinheiro dentro do Delivery Much, assim, hoje, o Pedro era o investidor, era o cara que tinha botado grana ali e tava naquela. O que eu faço? Que eu preciso fazer isso, ganhar grana. E aí tinha uma dúvida do tipo... Eu loco software, eu abro mais frentes em outras cidades, contratando gente para estar lá, enfim, era nesse momento que eles estavam. No caso do Maurício, o Maurício tinha uma plataforma que era a WSM Manager, que fazia a gestão de streaming. Ele já atendia todos os grandes canais brasileiros, SBT, Globo, não sei o quê. E de novo, o cara era grande, ninguém em Santa Maria sabia do cara. Sabe? E aí ele passou por um rebrand, mudou o nome, ele passou pela seleção, ele foi pro Web Summit em Dublin, veio de lá já com os investidores tudo botando o olho, mas falou, não, eu vou segurar, ainda não vou abrir para investidor. Ele foi para na Venture, da Venture ele foi para Launch Academy no Canadá, ou seja, ninguém de Santa Maria conhece a história do cara, até hoje. É isso que eu falo. Sabe? E o cara tem uma plataforma, a solução dele é surreal, porque era um desafio que todo mundo tinha assim, precisa fazer uma live, beleza, o que tu faz? Eu quero fazer no YouTube e no Facebook. Então. E o cara reúne até, se não me engano, o plano mais completo deles, da ferramenta, era 8 redes no celular. Com um celular só. Tu entra no aplicativo dele, conecta as contas, tudo, transmite para 8 canais diferentes ao mesmo tempo. Cara, isso é muita coisa. Numa época que ninguém sabia como fazer, tinha que ter 2, 3 aparelhos para transmitir, enfim, era um auê. E aí tu fica assim, o cara foi responsável à época pela transmissão dos Jogos Olímpicos que estavam rodando no Canadá, os Jogos de Inverno. Ninguém em Santa Maria sabe. Entendeu? Isso me pega porque tu vê assim, cara, putz, falta, né? Um outro cara que eu conheci na época foi o Márcio da Imagination, que eu assisti a palestra dele lá no Tecnopark. E o cara mostrou o case deles. Eles estavam dentro da Federal, dentro da incubadora da Federal. E os caras faziam etapas do Angry Birds, da Rovio. A galera que teve Nokia vai lembrar disso, dos Angry Birds. Que depois abriu, hoje tem e tal, E aí, assim, ele relatou uma edição especial que eles fizeram para a NASA. Porque daí a NASA conversou com a Rovio e disse assim, a gente quer
A gente quer seria uma versão do Angry Birds que ia fazer uma homenagem ali, que a NASA estava não sei quantos anos estava completando, era alguma coisa do tipo. E eu fiquei assim, cara, os caras estão aqui em Santa Maria. Daí ele comentou, ó, a gente recebeu investimento, a gente tem um escritório que está lá no Silicon Valley, mas a gente optou de manter a base aqui, porque aqui a gente tem o cérebro, aqui é mais barato para nós, o que está indo para lá e ter que contratar galera da gringa, que vai ter mais uma complexidade de fazer os caras entender o que a gente está fazendo. Eu falei, cara, em Santa Maria ninguém, claro, tirando o pessoal ali que organizou aquele evento, ninguém conhece os caras. Tem uma coisa que eu vejo assim, ó, muitas pessoas que são gigantes depois de um tempo, elas crescem quietinhas, sabe? Tipo assim, não tem essa coisa do palco, não tem essa coisa de ficar mostrando. Eu acho que hoje tá mudando, assim. Então, o que a gente estava falando um pouco antes nos bastidores, esse empreendedor de palco... a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque até que ponto, sabe? Ele realmente tem uma trajetória para contar. Empreendedor de palco que nunca empreendeu. Tem maravilha, muitos, né? Tem muitos. Me alcança água, hein, quando a gente vai conversando também. Só não derruba na mesa e não queima todo o nosso equipamento aqui, que daí, né? Não, então assim, eu vejo que muito disso acontece justamente porque quem tá crescendo, quem tá tão focado em desenvolver... Sim. E aí eu posso me usar como exemplo. Quando eu estava fazendo acontecer as coisas na editora, eu não tinha tempo para ir para evento. Eu não tinha... nem pensava, porque, tipo, primeiro, meu foco não era o público local. Sim. Eu estava mais preocupada em como eu descobria os mercados fora do Brasil do que aqui em Santa Maria. Então, assim, cara... Mas aí cai muito também, né, na função do ecossistema, de saber que tu tá fazendo isso e ir atrás e daqui a pouco te chamar para um palco, né? Tem isso também. Claro, tem isso. Porque é uma base de incentivo pra galera que tá junto, assim, beleza, pô, não sabia que eu podia empreender, não sabia que eu podia criar, que minha solução podia virar uma startup. E hoje eu vejo, assim, que muitas teses, né, a gente está formando vários doutores na região também. E muitas teses, principalmente envolvendo nanotecnologia, nanociência, nanopartícula, tá assim, ó, se tornando uma possibilidade de negócio enorme, sabe? Então, assim, a gente informar, mostrar que uma tese de doutorado pode virar uma empresa... também é uma função do ecossistema. Porque, por vezes, a pessoa acha, não, mas eu sou acadêmica, só Sim, pesquisei isso aqui. Na academia. Eu só pesquisei a fórmula que faz a tua pele rejuvenescer colágeno, mas eu só fiz isso. Tá, mas quanto negócio tu pode propor? Quantas empresas podem comprar a tua solução? Então, esse gap de informação, de educação... para quem é da academia também é uma lacuna, né? Porque quanto mais tu mostrar para a academia que quem está estudando pode abrir negócio ou pode estar colaborando com uma solução para outros negócios, também vai enriquecer o ecossistema. Falou isso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um rapaz lá no South Summit, em Porto Alegre, e ele é acadêmico do curso de agronomia, e o trabalho dele, a pesquisa dele é em cima de produção de alimentos, né, que é a área onde ele atua. Só que ele acabou ficando num estudo em cima da produção de ervilha, uma ervilha específica, que ele se deu conta que o nível daquela ervilha tinha uma carga X de proteína e aquilo ali poderia ser mais uma fonte para produzir whey. Entendeu? E aí ele tinha recebido um aporte já, ou seja, tinha recebido um investimento, e ele tá justamente naquele momento assim, ó, cara, agora a gente tá ampliando, que daí ele falou tinha mais algumas outras espécies ali, feijão, ele falou de um tipo de feijão e tinha mais outro grão de bico. Grão de bico, ervilha e feijão, né? E tinham entrado na pesquisa dele, que tinha nascido para uma questão de qualificação da produção e tinha migrado para... ao perceber a carga de proteína, a mais uma fonte de proteína para entrar enfim, na suplementação humana, né? E traz muito isso que tu falou, né? Um cara que não era esse o objetivo dele de ir para o mundo dos negócios, não era o objetivo dele de encontrar e fomentar uma fonte que a indústria alimentícia hoje precisa
para fomentar o negócio de, literalmente, produzir pó... produzir pó né? Produzir whey, embalar e isso, e parar numa loja de suplemento. E aí tu falou isso, eu lembrei direto daquela conversa, porque o cara falou assim, cara, a gente tava olhando para um caminho ali, fazer teorias e tal, e era para melhorar a semente, daqui a pouco a gente descobriu que o mercado estava querendo buscar novas fontes de proteína, a gente já estava lidando com uma coisa que a gente tinha medido, começamos a olhar mais para isso e... Tá indo para outro caminho. E entra muito naquilo que eu falei no início, do quanto é importante tu estar aberto para as oportunidades, né? Porque às vezes a gente diz, não, mas o meu perfil é só acadêmico. Ok, mas pode ser que tu encontre uma outra pessoa que tem um perfil comercial, que possa fazer uma parceria contigo, tu segue sendo acadêmica, mas quantos projetos tu pode estar fomentando, né? Então tem isso também. E os eventos proporcionam muito essa conexão. Eu sou muito fã de evento, porque tu aprende enquanto conteúdo, tu aprende enquanto vitrine, porque tem muito expositor legal, assim, muita solução legal. E tu aprende enquanto network, enquanto troca, se tu se permitir, né? Se tu aproveitar o evento. Então tem isso também. Que por vezes a gente vai para os eventos e vê assim, as pessoas tipo, meio perdidas, assim, tá? Agora, vem passear. Eu vou citar uma pessoa, ela sabe. Tem uma grande colega, hoje eu fico muito feliz de dizer que ela é uma grande colega de profissão. Ela deu o azar de trabalhar comigo. E, coitadinha. E aí a gente foi para RD, eu levei ela fazia parte da equipe da agência. A gente vai para o primeiro RD. Primeiro que eu fui participar foi em 2015. E eu fui para RD porque eu conheci uma pessoa, que é a Camila Porto. Ela se retirou do mercado depois de um tempo. A Camila Porto foi a primeira profissional de Facebook Marketing que o país teve, lançou livro, coisa e tal. Ela era muito fera. E eu fui da primeira turma de alunos dela. E a gente acabou trocando muita ideia, conversando. Ela me deu a oportunidade de a gente conversar diretamente, mas pessoalmente nunca. E aí surgiu ela vai palestrar no RD. Pô, eu tenho que conhecer a Camila Porto. E aí nisso eu levo a Thaís comigo. E a Thaís estava naquela coisa assim, não tô na Disney, mas eu tô na Disney olhando brinquedo, entendeu? E ela chega uma hora e ela fala do número de lanches que tinha na praça de alimentação da RD. Eu falei, Thaís, deixa eu dar um toque. Assim. Começa a olhar os caras que estão ao redor aqui. E esses palestrantes, olha só como eles estão todos acessíveis para te chegar e fazer uma pergunta. Eu também estou deslumbrado aqui com tudo que tem ao redor. Com as empresas que tem, era um monte de solução que eu nem imaginava que existia para o mercado de agência. Era um monte de hambúrguer legal lá que ficava, eu vim pra cá depois, vou encher. Depois eu vou aproveitar. Mas ali eu também entendi assim, cara, se tu não tá acostumado a ir no evento, é fácil te perder. Não era ela que estava equivocada, ela também estava convivendo e vendo uma coisa muito nova, né? Até porque o evento tem esse escopo também de ser... literalmente, como tu falou, o parque da Disney. Ele é multifacetado, ele vai pegar... Exato, ele tem esse escopo de que tu entre lá e tu passe o dia inteiro lá. Sim. Então, é óbvio que vai ter jogo de luz, vai ter o branding deles. Ela disse que depois dessa chamada que eu dei nela, assim, eu já fiz até o sinal que eu dei um box na mulher. Coitadinha. Coitada, Thaís. Eu cheguei, ela falou assim, que depois daquilo ali, ela se ligou que, estando no evento, ela tem que extrair o máximo possível. Mas, claro, hoje, de forma organizada, tem sim um momento de dar risada ali dentro, um momento de conectar, de conversar com mais pessoas, um momento de visitar a estande, um momento de assistir a palestra. E ela sempre fala assim, Cláudio, toda vez que eu vou no evento, eu lembro para não me perder, né? E eu sei, agora tu falou isso aí, eu lembrei, cara, eu lembro, assim, de ver esse cenário. Como eu estava indo a primeira vez... mas evidente já tinha muito mais estrada que ela. Maturidade. Eu deixei para depois, no final do dia, eu vou ver qual é que é a parte divertida da história. Mas aí cai muito também na responsabilidade que as cidades têm de promover evento aqui, né? Porque se tu promove o evento local e tu vai acostumando as pessoas a lidarem com o evento, quando ela vai para o maior, eu já sei. Agora tu citou do RD, ainda nesse ambiente de evento. Eu fui pra lá. Tem uma galera que eu acho que infelizmente vai perder tempo, que é a galera que vai caçar brinde. Mas, cara, o evento é pra ele também, ok. Agora, assim, pagar uns 1.000 e quantos reais e ir pra caçar brinde é complicado. No grupo lá onde tem a galera que participou do evento, foi muito engraçado. Uns dias antes do evento, era uma galera assim,
Você sabe qual é a estante que dá mais brinde? Eu tenho que levar sacola, eu levo uma mochila para conseguir colocar os brindes. Eu falei, cara, a galera tá indo para pegar brinde. Ok, faz parte do business, mas eu acho meio bugado. Mas isso reforça que muitas vezes o cara tá vendo isso porque ele não sabe o que um evento tem para oferecer. E para mim, quando esse mesmo RD que eu fui, que eu conheci a Camila, e aí até a Thaís tirou uma foto, que eu tô na palestra assistindo a Camila, ela diz assim, cara, tu tava viajando, tipo, Camila, porque eu achava ela muito fera, mas aquilo ali mexeu muito comigo, que eu descobri que eu não sabia tanto quanto eu achava que eu sabia. Para mim, o evento foi assim, um soco no estômago, um chute na cara, foi tipo, nossa, eu não tenho noção do que eu tô fazendo. E ali eu entendi, cara, o evento é para isso. Claro que esse momento que tu dá aquela renovada, mas o que mais me pegou é que eu tive que usar o cérebro para conversar com as pessoas. Eu tive que fazer um esforço para entender o que elas estavam falando. Eu me senti desafiado e o lance de sentir que eu não sabia tanto, que eu não sabia nada do que estava acontecendo, eu achava que eu sabia. Aquilo para mim, assim, beleza, isso aqui tem que ser um evento obrigatório. Eu tenho que todo ano participar de X eventos para manter isso ativo. E se alguma vez eu for no evento e eu sair de lá achando não colou, eu tenho que revisar se o evento estava realmente no nível, ou se o evento estava mais baixo, ou se eu peguei o evento errado e não entregou, ou se eu não estava aberto também para perceber onde que eu estava falhando ali e tal. Sabe? Também imagina, tem essa coisa do quanto tu cresceu de um período pro outro, né? Sim, e por isso tem que medir, né? Tipo, o que aconteceu que eu não peguei tanto? Que é eu que melhorei ou daqui a pouco eu não estava aberto a ouvir coisas que iam me apontar minhas falhas e tal. E é isso que bate muito, assim, quando tu fala que tu gosta de evento. Eu gostaria de ver Santa Maria literalmente. Claro, a gente sabe, tem os micro-eventos que acontecem, a gente já participou de alguns juntos e tudo mais, mas isso é uma coisa que em Santa Maria não me pega, sabe? Acho que Santa Maria tinha direito de ter, assim, evento, assim, sabe? Que o cara que chega e fala assim, caraca, nossa, não tinha pensado nisso, aquela palestra foi incrível. E dali aquilo fomentar uma nova ação, uma nova ideia, E tu sabe o que eu percebo, Cláudio, é que não adianta só ter o evento. Tem que ter um pós. Tem que ter o pós, né? Porque, por exemplo, pegando o exemplo da RD, teve o evento e coisa e tal, o que a RD está fazendo agora? A gente tem cursos gratuitos. Uhum. Para quê? Para te seguir a trilha que foi passada no evento. Uhum. Então, ok, um evento é uma baita entrega. Tu conseguir pessoas para ensinar e mobilizar uma galera é uma baita entrega. Mas é uma parte do dever que tu tem como um todo. E eu acho que isso reforça o que eu falei antes sobre eu só entrar em ações que eu acredito que façam sentido, que vão ter continuidade. Porque não faz sentido para mim chegar num evento isolado que, tipo, beleza, eu vou fazer por palco, vou fazer para dizer que meu nome tá ali, mas, tipo, qual é o propósito? Eu vou ajudar alguém com isso? Alguém vai sair melhor? Alguém vai lançar um negócio novo? Agora, não, a gente vai tentar criar um evento que vai ser recorrente, que a gente vai ter esse trabalho educativo, a gente vai buscar... Ok, vamos lá. Claro, sim. A gente pode fazer N ações para acompanhar. Tanto que eu posso dar exemplo da Santa Valley. Entre vários atritos e coisas que aconteceram, uma das coisas que eu sempre coloquei não tô aqui para brincar de casinha. Então, assim, contem comigo se for para fomentar e para fazer o desenvolvimento. Para que todo mês a gente tenha um case foda, que a gente consiga trazer alguém que vá passar algo para as pessoas, que a gente vá manter as pessoas entusiastas, sabe? Que cada vez mais a gente consiga atingir pessoas. Caso contrário, não faz sentido. Então, eu vejo muito, assim, o evento é muito legal e eu adoro. Mas eu gosto mais ainda de saber que o evento foi uma sementinha, que depois disso teve um adubo, que depois teve um outro substrato, que depois veio uma outra ação que, sabe, que foi montando isso, que foi dando, literalmente foi dando força para aquela semente, para que ela venha germinar e que venha retornar para o ecossistema. Porque eu acho que tem que ter essa roda girando, sabe? Ok, por que eu vou fazer um evento? Porque eu quero atingir pessoas, eu quero educar, eu quero trazer as pessoas comigo. Tá, mas
qual é a trilha que eu tenho que fazer para que essa pessoa pela qual eu despendi meu tempo, eu despendi capital intelectual, eu busquei pessoas, eu fui atrás de patrocínio, eu Sim, todo mobilizei. envolvimento financeiro, tudo é um investimento que está sendo feito naquela pessoa. Né? Exato. É um investimento macro que atinge micros, né? E quando esses micros retornam para o ecossistema, seja para ajudar numa próxima edição, seja para lançar uma coisa nova... Para a sociedade em si também. Entendeu? Então, eu acredito muito num cenário ideal, né? Cenário de sonhos, é que a gente consiga fazer esse processo enquanto ecossistema. A gente plantar a semente, dar o insumo, dar a ferramenta e, a partir disso, ter mais pessoas reforçando. Até porque ninguém é eterno e a gente não vai estar aqui para sempre, né? Então, quanto mais pessoas a gente impactar, mais o ecossistema cresce e se reforça. Eu gosto muito do conceito do holístico dinâmico. Tu reforça sempre o núcleo, tu reforça sempre a essência daquilo, o que tu faz bem já, o teu know-how mesmo, né? O teu business, tu reforça aquilo para aumentar o espectro e para aquilo reforçar também. Então, se a gente conseguir fazer esse cenário, meu Deus, assim, a gente vai ter um baita ecossistema. Sim. Eu não podia deixar de te perguntar, assim, tudo isso aqui que a gente está vendo, do teu conhecimento, da tua empolgação quanto a fomentar essa dinâmica toda, assim, beleza. Essa Ana eu já estou percebendo. A Ana em casa... É nessa mesma dinâmica. O que a Ana consome em casa? Tipo, agora, a Ana olha dorama. Sei lá, não, agora... streaming, livro, que tu falou. O que rola em casa, entendeu? Agora a gente tá numa temporada de filme de Natal. Sim, não, esse não dá pra fugir, né? Não, eu gosto, assim... como eu falei... Maravilha. Na editora, eu sempre tive esse propósito de ter algo com mensagem. Então, eu sempre busco... ler e consumir algo que faça sentido, assim, tipo, não vai ser um livro por um livro, sabe? Embora que seja um romance leve, ou um conto, ou uma parábola, mas sempre vai ter que ter esse viés. Eu leio alguns livros, assim, eu normalmente leio mais de um por vez. Eu realmente gosto muito de livro. Hoje eu tô lendo um lançamento da Raiza Varela, que agora me fugiu até o nome do livro, podia indicar, né? Mas eu passo depois o nome. Tem um lançamento da Raiza Varela, que é um romance. Ele tem uma pegada mais adulta. Ao mesmo tempo, eu tô lendo o livro do Sprint, porque eu também tô fazendo meu TCC numa outra faculdade que eu tô fazendo. E aí... Não tem nada pra fazer, vou fazer mais uma faculdade. E aí eu tô pegando esse viés de startup. E eu tô lendo esse, né, do Sprint, que é, resumindo, assim, um pouquinho do Sprint, é como fazer uma metodologia rodar em 7 dias. Então, que é algo que a Google usa muito, né, uma metodologia da Google. Então, tô lendo esse que é mais técnico e também faço meu devocional todo dia, né, então, assim, uns minutinhos do dia para fazer. Para além disso, eu sou extremamente religiosa, então eu faço meu devocional em vídeo, todo dia de manhã. Gosto muito de podcast. Hoje foi dia de assistir Os Sócios, toda quinta-feira, sagrado. Assisto Sócios. E, para além disso, eu gosto de filmes bem aleatórios, assim. Como eu falei, agora é temporada de Natal e eu sou bem fiel a isso. Netflix ajudou um monte agora, chegou uns quantos. Exato. Entra a temporada de Natal, eu encarno a Natalina. Por mim, eu botaria festão e bolinhas de Natal em tudo que é lugar. E o filme de Natal, né? Adoro. É bom, né? Muito bom. Eu adoro Natal. Eu já fui Papai Noel, né? Na época Eu tinha medo do Papai Noel, tu acredita? Não, mas tem uns Papai Noel que dá medo. Quando eu era pequena, a minha mãe conta que meu pai queria me matar. Porque, sei lá, eu fui numa feira e eu tinha uns 3 aninhos e eu queria porque queria ver o Papai Noel. Meu pai comprou ingresso que na época era uma facada. Quando eu cheguei na frente do Papai Noel, eu grudei no pescoço do meu pai, eu não quis saber do Papai Noel. Que felicidade, cara. Horrível. Gastei uma grana. E aí a mãe disse que o pai ficou uma semana falando assim que eu tinha feito ele gastar dinheiro e eu nem queria Papai Noel. Tu sabe que eu fui Papai Noel no Big, mas não no shopping. Fui Papai Noel dentro do mercado. E era uma época das vacas, né? Bem magrinha, assim, ó, bem desesperada. Mas é muito legal. E sabe que chega uma
uma conhecida minha chega pra mim e fala assim, eu tenho uma amiga de um grupo de teatro, mas eles foram contratados pelo supermercado Big, e eles precisam botar um Papai Noel e são 2 doentes. E o ator que ia fazer o Noel acabou de passar no vestibular, ele tá indo pra Pelotas. Passou uma fase, ia ter outra fase, então furou, não tinha Noel. Eu precisava fazer a prova. A gente lembrou de ti, se topa, não sei o quê, era uns 100 e poucos reais pra 15 dias de Noel, enfim. Eu fui ver a roupa serviu, era massa, porque a barriga, na época não era gordo, era magrinho, então, mas a barriga era fake. era fake, mas bem presa e tal. Eu falei, que legal, a maquiagem, tudo era muito legal. A barba parecia que eu terminava o dia com uma dor de cabeça desgraçada, porque era cheio de elástico prendido, podia puxar, e eu achei aquilo, uau, produção total. E aí eu me peguei numa situação que pra mim, assim, o Natal é uma coisa muito legal, e chegava as crianças com os pais, com as cartinhas. E não era esse o objetivo era ficar andando pelo mercado e sorrindo pra galera. Só que no shopping tinham contratado um Noel com máscara, que era horroroso. E elas não queriam. E é óbvio, nem os pais queriam, entendeu? Era um Noel que era muito cômico, que era assim, era um cara grandão e tal, e era um cara bronzeado, assim, tipo, o cara veio da praia, morenão, e meteu uma máscara. Cara, tava muito estranho aquilo. E aí chega a galera, ia lá, olhava e ia no mercado. Eu sei que tem um Noel lá. E aí eu assim, ao mesmo tempo que eu vi coisas assim, tipo, bem comerciais, tipo, Noel, o Marquinho e o Pedrinho vão ganhar um PlayStation cada um. Eu falei, caraca, olha legal. Só, que legal, tá bom a grana aí, né? Chegava cada coisa do tipo, eu quero que o meu irmão melhore. Putz, aquilo ali, eu ouvia aquilo assim, né? Engole, querido, tu não pode chorar aqui que vai dar problema. E aí, em um certo momento, chegou uma conhecida minha e eu esqueci que eu tava de Noel, velho. E ela entra, a filha e a filha da filha dela, né? Tipo, vó, mãe e neta. Entra assim, ui, fulano. Ela meio me olha assim, tudo bem, ela... Quem é este Noel que sabe o meu nome? E aí a sorte, eu já ia meio largar alguma abobrinha, óbvio, e a sorte que a netinha larga... Vó... Você conhece o Papai Noel? Exatamente. E aí volta pro personagem, querido. Errei aqui. Errei. Opa, volta pro papel. A gente não durou muito tempo, não deu certo a função ali com o Noel, porque aí deu um ruidinho entre Noel shopping. Mercado e Noel Shopping, aí resolveram, não, deixa só o do shopping que o mercado não tá. Mas assim, foi uma experiência só o Papai assim, Noel do terror. eu fui Noel, né? Fui Noel já, dá pra dizer que fui Noel. Eu adoro sabe, essa época. Sabe que, como eu falei, eu sempre sou extremamente religiosa e sempre fui. Meu pai era do coral da igreja e tal, e eu participava dos teatros de Natal. Então, enquanto eu era bem pequenininha, eu fazia o papel de anjinho, botava aquelas asas que doía tudo, assim, ó, enorme, aqueles negócios, não conseguia nem arrastar. E aí depois eu fiz Maria, e teve uma das edições que a minha irmãzinha era pequenininha, e aí ela era o anjinho que vinha comunicar Maria. Entendi. Então ela vinha com aqueles cachinhos cheios de molinha, assim, sabe? Coisa mais amada. E ela era um bichinho do mato, ela não ia com ninguém. Quando ela me viu, o único papel certo que ela fez na vida, assim. Porque quando ela me viu, tipo assim, ó, eu vou vir até porque é a minha irmã, entendeu? E ela veio correndo, assim. Aí, tipo, fica aquela coisa, o anjo abraçou a Maria. Não, era só ela fugindo das pessoas. E aí ficou um negócio muito legal, mas, tipo, muito na tangente, assim. Tu falou ali já sei agora que tu lê um monte de livro, que tu assiste um monte de vinil. Natal. Tu acredita? Vinil. Adoro vinil. É mesmo? Uhum. Musicão pra sentir aquele... Uhum. Não, e aí tem uma coisa... A galera nem sabe o que é. Não, nem sabe. E aí as pessoas dizem, meu Deus, tu gosta de vinil? Eu gosto. Meu pai tinha o vinil e tal, e eu estraguei a agulha do negócio quando eu era pequena. Famosa eletrola. O pai tinha vitrola e eu estraguei a agulha. Uhum. E aí, naquela época, era carrérrimo, assim, meu Deus, consegui outra agulha. Não tinha na internet, não existia internet. E aí eu sei que ele foi em 2, 3 lojas, era muito caro. E eu sei que se foi, ele ficou tão indignado que ele tacou fora a tal da vitrola.
Assim, dizendo, que tu e o teu vô estragaram, porque o meu vô deixava eu fazer tudo, né? Apertar Entendi. tudo que era botão, mexer em tudo. E aí, eu guardei os vinis, que eram do meu pai, e que ele tinha um monte, assim, um horror de vinil. E aí, sei lá, faz o quê? Uns 4, 5 anos que eu comprei a vitrola pra poder escutar os vinis que eram do pai. E aí, acabou virando hobby, né? Vira Entendi. e mexe, eu tô... esse aqui eu não tenho, vou comprar. É isso. Gosto gastronômico, pra não deixar sem perguntar isso. Então, eu gosto de comer tudo, na verdade. Assim, é muito raro achar algo que eu não coma. Mas eu amo massa italiana, né? Não tem como fugir muito disso. Adoro pratos de massa. E gosto muito de sushi também. Assim, muito mesmo. Tipo, muito. A muito cara, mesmo. pra quem não viu de perto aqui, a cara, você foi muito. Inclusive, ontem eu comi, eu tô bem feliz, assim, porque fazia um tempão que eu não comia sushi, então, né? Entendi. Legal. Eu tô bem feliz. Projetos para breve ou para posteriori que possam ser tratados, tirando a parte ilegal que não pode ser comentada. Quem vê diz que eu faço tráfico aqui. Projetos futuros, assim, acho que pro ano que vem uma das coisas que a gente quer focar muito é o podcast, né? Porque, pra quem não sabe, a gente tem... Não é concorrente, tá, pessoal? Não é concorrente. A gente tem um podcast que Encerrando por aqui. A gente tem um pod justamente para trazer um pouquinho do que é feito aqui na região central, né? Então, assim como a gente já teve a honra de receber o Osório lá, para contar um pouquinho sobre ambiente de inovação, hub e tal, para trazer um pouquinho esse conhecimento, né, para informar as pessoas, porque também tem esse objetivo. A gente também traz projetos que deram muito certo na região central e que podem ser utilizados para exemplo. Então, não tem nada a ver com esse momento que a gente está tendo aqui, mas é um canal que deu certo esse ano, a gente recebeu um reconhecimento bem legal por ele. Então, pro ano que vem, a gente vai trazer muita novidade. Eu quero... um dos planos é mudar até a roupagem, enfim, dar uma brincada com isso. Então, a gente vai trabalhar bem forte nisso. A gente pretende estar fomentando mais projetos também, né, enquanto gestor de inovação, assim, enquanto inova. Acho que eu vou falar enquanto inova e depois enquanto pessoal, que acho que fica mais tranquilo. Enquanto inova, uma das coisas é tentar mobilizar cada vez mais as ICTs, os acadêmicos, startups, para estar submetendo projetos e conseguindo aporte do Estado, porque existe essa disponibilidade do Estado, né? Então, cabe a nós entregar projetos qualificados para que o Estado faça esse aporte. Então, no que depender da gente enquanto inova, a gente vai estar sendo ponte para aumentar esses valores, que vem em crescente, né? 2023 a gente conseguiu aporte de 6 milhões e pouquinho aqui para a região central. Esse ano a gente está encerrando com 8 milhões e pouco, então já teve uma crescente e a gente espera pelo menos bater os 10, né, de aporte de Estado ano que vem. Claro que tem as contrapartidas também, então esse valor já está muito maior que isso. Acredito que tranquilamente, somando 2023 e 2024, entre aporte do governo e contrapartida privada, a gente já bateu quase 20 milhões. Legal. Então, é uma grana circulando para fazer coisas legais acontecerem, né? Enquanto projeto pessoal, eu vou estar tentando fomentar uns eventos bem massa para ano que vem. Em breve, novidades. Vou deixar para assim. Boa. Olha só, tô controlando aqui, ó. Estamos quase 1h30 de conversa. Minha Nossa Senhora. Mas foi muito legal. Fiquei sabendo um monte de coisa que tu fez e tá fazendo que eu não sabia. Que só reforça o propósito, e que eu gosto sempre de dizer isso aqui. O Osório Cast, ele surgiu porque eu estava cansado de ver sempre as mesmas pessoas falando sobre as mesmas coisas, com as mesmas soluções, que já não se aplicam a nossa realidade, ao mercado, enfim. E eu falei assim, cara, mas tem tanta gente legal fazendo coisa legal, fazendo coisa diferente, ou que seja ao desenvolver uma solução, ou seja na sua função à frente de uma empresa, ou à frente de uma entidade, ou à frente das suas próprias ideias, que a gente vamos tentar criar um canal para que essas pessoas sejam vistas também. Não estou dizendo que quem vem aqui não tem visibilidade, mas
vamos tentar furar a bolha, vamos tentar sair daquele entorno que algumas pessoas conhecem e outras não, e tentar melhorar isso. Quando a gente estava discutindo sobre o nome, o Osório Cast, né, ele já existe há muito mais tempo, que eu produzia opinião e colocava só áudio mesmo no Spotify, enfim, nos antigos SoundClouds da vida e tudo mais. E aí quando a gente resolveu vir para essa camada do vídeo, fazia todo sentido para nós ter o mais, porque é bem isso, assim, é literalmente esse contexto de ser mais alguém falando, uma pessoa com mais história para contar do que aquela camada que a gente vê de longe. E eu tinha certeza que ia ser um papo muito legal contigo. Reforço aqui que aquele olhar que eu tive de olhar aquela jovem assim, se envolvendo no evento, que tinha uma postura diferente ali, que demonstrava saber o que estava fazendo, e agora fiquei sabendo que nem sabia o que estava fazendo, mas fingiu bem que sabia o que estava fazendo. É zoeira. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, cara, agora eu tô entendendo, assim, e só reforça a admiração, esse olhar que eu trago pra ti. Eu conversava com a Grazi, assim, eu falei, cara, lá no evento tinha uma menina lá se movendo, ela falou uns negócios lá pra galera, assim, pô, se impôs e tal. Acho que aquela guria é uma hora interessante de conversar, e felizmente depois a gente se conheceu e tô muito feliz que a gente conversa seguidamente agora. E eu sabia que ia ser um papo muito legal. E realmente, assim, muito obrigado por tu ter disponibilizado esse tempo para estar aqui. Eu reforço minha admiração, porque as tuas escolhas é algo que... Espero que minha filha tenha esse olhar teu, para melhor referências ainda, assim, do quanto te admiro. E vamos ver o que a gente inventa junto também, né? Vamos, espero que pro ano que vem uma dessas novidades umas coisas junto ali. Recadinho pra galera? Recadinho pra galera. Vai antes do beer? Então eu vou convidar pro beer. Eu boto antes, tranquilo. Eu vou dar jeito então eu eu vou convidar pro beer. Dia 26, no La Birra, a gente vai estar recebendo o Rafa Bertagnoli, que é fundador da Baristo. Agora, falando com o Barão, a gente resolveu que vai fazer também nesse dia o Warm-Up do Salt Summit. Então, vai ser um evento bem especial, porque a gente vai trazer um pouquinho do contexto do que assolou o Rio Grande do Sul, né? Quanto foi pesado pra gente esse ano. Então, e é o último do ano, né? O último beer do ano. Então, a gente convida para quem tá em casa, quem tá assistindo, que possa vir pro beer, que possa curtir esse momento. E também a gente vai estar lá para trocar ideia, porque é mais um dos eventos que eu amo, né? Com todo o meu coração. Então, também vou estar lá, caso queiram trocar uma ideia. Tá bem receptiva lá para falar muito, né? Porque eu falo bem pouquinho. Muito bom. Galera, eu falei que ia ser um papo muito legal. Já reforço que tu tem obrigatoriamente que deixar aí teu like. Obrigado mesmo, Ana. Eu que agradeço. Valeu, galera. Até mais. Que legal.